pecados dela, dizia o rei Venceslau, lá no século XIV, na Boêmia, quando se dirigia ao sacerdote preso, né, São João Nepomuceno, para que o sacerdote contasse os pecados da rainha, porque a rainha frequentemente se confessava com ele. Movido pelo ciúme, ele queria saber se a rainha o estava traindo. Serenamente ele falou que não podia confessar, não podia contar os pecados que a rainha confessava, porque esses pecados já pertenciam a Deus. Então o rei, movido pela fúria, mandou torturá-lo e ele não contou. Então mandou martirizá-lo. Jogaram então o sacerdote do alto da ponte do rio Moldavo. E ali ele morreu mártir. Ele não contou, porque ele lembrou, né, da passagem de São Mateus, capítulo 10, versículo 28. Não temais aqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Temei antes aqueles que podem precipitar a alma e o corpo no inferno. Sim, ele testemunhou Jesus. Ele testemunhou até o fim. Conta-se que no momento do martírio, no momento que ele morreu, então muitas luzes saíram de dentro do rio. Porque ele testemunhou Jesus, Jesus testemunhou ele diante dos homens e diante de Deus. Essa é a passagem do Santo Evangelho para esse dia de domingo. Ele é, começa dizendo que é necessário. Veja, versículo 27. Eu vos digo, o que vos digo na escuridão, dizei às claras. O que vos é dito ao ouvido, publicai-o de cima dos telhados. Jesus aqui está dizendo, então, que tudo aquilo que foi dito para eles, né, e que os homens não entendiam, os príncipes, os sacerdotes, aquelas pessoas mais eruditas não entendiam, né, depois da vinda do Espírito Santo, então, seria tempo deles pregarem para todos sobre os telhados. Por que sobre os telhados? Os telhados eram planos naquela região, por conta da baixa incidência de chuvas. Então, sobre os telhados quer dizer para amplificar a voz. Hoje nós não precisamos pregar sobre os telhados. Nós temos os meios de comunicação hoje, né, como a internet, por exemplo, que nos possibilita isso. Portanto, nós temos que testemunhar Jesus anunciando a todos, anunciando e testemunhando na vida, sem medo, na nossa vida. Versículo 29, não se vendem 2 passarinhos por algumas poucas moedas, no entanto, nenhum passarinho cai por terra sem a vontade de Deus. Jesus aqui não está nos dizendo que nada acontece sem a permissão de Deus. E se Deus cuida dos passarinhos que têm pouco valor, quanto mais ele não cuida de nós, ele vai fazer a referência dos cabelos da cabeça que estão contados, ele está dizendo, vós sois preciosos para mim, preciosos para Deus. Por que precioso? Porque a nossa alma vale o preço do sangue de Jesus. Por isso nós somos preciosos para Deus. É que nós não nos damos conta muitas vezes, porque nós caímos no automático e não nos damos conta. Muitas vezes nós passamos a nos julgar, né, estar no mesmo patamar de Jesus Cristo. Porque Jesus falou que é nosso amigo, então é muito comum as pessoas pensar, não, Jesus é meu brother, tá de boa, né? Ele é igual a mim, não. Quando nós falamos o nome Jesus, isso deveria causar vertigem em nós, dado a grandeza dele, né, e a insignificância nós, né? Então Jesus vai dizer, né, do testemunho, aqueles que testemunharem, então Jesus testemunhará diante do céu. Já pensou a gente chegar lá no céu, no pátio de triagem lá, e Jesus falar, pode deixar esse entrar, porque ele testemunhou a mim muitas vezes. Esse evangelho de hoje, muito mais do que fazer com que nós tenhamos medo daqueles que nos matam, daqueles que nos querem o mal, que nos injuriam, porque nós pregamos a palavra, ele vem nos trazer uma esperança de que o sofrimento é passageiro, mas a glória no céu é eterna para aqueles que amam a Deus. Como o próprio São Paulo vai fazer, tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. É preciso amar a Deus e tudo mais vem por consequência. Deus te abençoe, bom domingo.